Por favor. A aula de hoje, ela trata da matéria. Em geral, a gente vai falar sobre isso. E eu queria que vocês olhassem esse objeto aqui, que é o seguinte, eu vou passar, vocês podem olhar. Isso daqui é um pedaço de cano comum que foi cortado, foi feito no laboratório aqui de demonstrações. Aí, isso aqui é cortado 45 graus, e aí tem um pedacinho de CD colado do lado de dentro dessa placa preta aqui. Tudo bem? E aí, quando você olha isso aqui, você vê o espectro da luz. E o que eu vou querer pedir para você fazer é o seguinte: você aponta isso para a lâmpada, uma hora você vai ver. Aí você vai acertar o olho, demora um minutinho. Aí você tem uma região brilhante, que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Vai ser uma faixinha, aqui vermelho, depois vai virando até o azul. O que é para você ver, notar é o seguinte: tem que ter certas linhas no meio desse espectro que deveria ser contínuo. Se você olhar lá fora, no sol, ele é contínuo, devido à lâmpada, você vai ver linhas brancas mais fortes. Certo? Isso aí que você está vendo é o espectro de emissão da luz. Tudo bem? Então, isso que eu queria que você olhasse. Você vê o seguinte: então, de novo, se você olhar na parede, você não vê que não tem luz. Mas se olhar no sol, lá fora, você vai ver um espectro contínuo. E essa lâmpada aqui, ela tem uma coisa especial que eu vou discutir durante a aula. Mas, no outro caso, enquanto eu vou discutindo, você vai olhando. Tudo bem? E só outra coisa, eu pedia que vocês não encostassem muito o olho aqui, porque por questão de higiene. Tem muitos olhos envolvidos, então. Tudo bem? Demora um tempo até você acertar a lâmpada, mas vai brincando. Depois, mais tarde, a gente discute a causa do fenômeno. Primeiro, eu queria que você olhasse o que é o fenômeno. Ok, toda a matéria, qual que é o propósito dessa aula desse curso? Esse curso não é um curso de estrutura da matéria, mas a gente vai ter muitas vezes falar assim: olha, tem o metal, tem o condutor, tem o isolante. É isso que a gente tem que entender, então, o que são essas coisas. E o propósito dessa parte da aula, então, é dar uma geral na estrutura da matéria, rapidinho, para a gente poder fazer esse estudo sobre como que a matéria reage aos campos elétricos e magnéticos. Em geral, se você olhar um pedaço de matéria, qualquer pedaço de matéria aqui na sala, você vai ver o seguinte: que essa matéria é um aglomerado. Bem, essa é a grande característica da matéria à nossa volta. Ou seja, tem um monte de coisa grudada. Tudo bem? E, então, o fato... Só uma coisa, para vocês passarem esse negócio, eu pedi para vocês passarem assim, ó, até o fim, e não passa para a pessoa do lado, senão as pessoas não varem a sala inteira. Tá? Então você vai até o fim da fila e passa de volta assim. Ok, então a maior parte das coisas com as quais a gente trata do ponto de vista material são aglomerados. Isso vale, por exemplo, para o giz. O giz é aglomerado. Certo? Ou seja, de algum modo, a matéria que está aqui, ela se gruda nela mesma e isso dá a estrutura das coisas que a gente observa. Isso é importante por quê? Porque então a matéria é feita de coisas, mas essas coisas interagem entre elas. Tudo bem isso? Sim. E essa é uma característica super geral. Super geral.
E aí você pergunta assim, aqui nessa sala, o que é aglomerado? Para o giz aglomerado, tudo bem. Aí você tenta desaglomerar o giz. O que sobra? Se sobra molécula, tudo bem? Se começar a transformar o giz em pó, sobra molécula? Sim, sobra. E a molécula ainda é aglomerado? Sim. Então a gente vai ter que entender como é que isso aí aglomera. E aí você desaglomera a molécula. Você consegue quebrar a molécula em átomos? Sim. O átomo é um aglomerado? Ele é aglomerado? Sim. Tudo bem? Por quê? Porque ele é feito de elétrons e núcleo, etc. Só o núcleo é um aglomerado do quê? De prótons e nêutrons. Só o próton é um aglomerado? Tudo bem. O elétron é um aglomerado? Não. Então você vê o seguinte, que nesse processo você vai quebrando as coisas, de vez em quando você encontra alguma coisa que não é aglomerado. Hoje, em 1940, alguém diria que o próton é um objeto elementar. Naquela época as pessoas não conheciam a estrutura do próton. Então, esse conhecimento varia com o tempo. Mas hoje a gente acha que o elétron é um objeto elementar. Então, a grande parte dos objetos que nos cercam são aglomerados. E aglomerado, a gente, uma boa palavra para descrever o aglomerado é sistema. E aí tem uma coisa muito importante dos sistemas, que é uma coisa quase filosófica, não é tanto física. E é legal a gente aprender isso. Isso aqui vale sempre. Se tiver 100 anos, o negócio continua válido. Então, o quê? Se você pegar um sistema, só qual é a ideia desse sistema? É alguma coisa feita por partes, certo? Imagina um objeto qualquer que seja feito por duas partes. Se isso aqui é feito por partes, o que mantém essa parte junto dessa parte aqui? Força. Oi? Força. Tem que ter uma força, tudo bem? Que haja ali. Sem isso, só se tem uma força, sempre é possível você pegar e deformar isso aqui. Tudo bem isso? Então, a moral da história é o seguinte, que qualquer sistema é deformável. Isso pode parecer que existe um próton, é deformável. Sim? Necessariamente, a intensidade dessa força externa para deformar um objeto pode ser grande ou pequena, depende do caso. Mas que ele é deformável, é deformável. Tudo bem isso? Sim. O que é isso aqui? Qual é a consequência disso? A consequência é o seguinte, que as interações entre pedaços do sistema podem ser complicadas por esse fato. Sabe o que eu estou pedindo para você entender agora? O seguinte, esse aqui é um problema de física geral. Todos os problemas se enquadram nessa situação. Por exemplo, se você pegar um próton aqui, ele é um sistema, você tem partes. Mais tarde a gente vai discutir que partes são essas. E aí você põe outro próton aqui. Esse próton interage com eles. Por quê? Porque tem forças entre eles. De origem elétrica, de origem nuclear, etc. Tudo bem isso? E a questão básica é a seguinte. Será que para a interação entre os sistemas vale o princípio da superposição que eu discuti na aula passada? Ou seja, a pergunta é, tem uma força aqui, e você entende o problema. Aí eu coloco um nêutron aqui. E esse nêutron interage com esse próton, interage com esse próton. Pergunta, essa força muda? Segunda chance. Sou ventilador, tudo bem? Essa força muda?
a força muda. E ele pergunta, de onde que vem essa força? Ele pergunta assim, a força de um próton sobre outro próton é a força do próton, ou é as forças criadas pelas partes do próton? Só tudo bem o problema? Ou seja, quando o próton interage, o próton é um objeto intrínseco, ou ele tem partes? Tem partes. Tudo bem? Então significa o seguinte, que essa interação que eu estou falando aqui, tem uma parte aqui, 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 uma parte aqui. E o resultado dessas, todas essas interações, essa força aqui. O que é isso? Quando você põe um outro objeto, pode ser que esse negócio se rearranje um pouco. O que é isso? Só assim. E aí, o valor dessa flecha muda. Estou perguntando isso. Tudo bem o problema? Super claro. Então, toda vez que você tem um sistema interagindo com o outro, esse tipo de coisa pode acontecer. Muitas vezes, esse efeito é pequeno, e aí a gente não leva em conta. Isso é outra coisa. Agora, o que acontece, acontece. Só tudo bem, isso aqui pergunta. Ou então, nesse sistema de superposição não é marinha. Só, exatamente. O princípio da superposição é válido para sistemas compostos? Não. Aí, nesse caso, a gente está falando de força eletromagnética. Eu estou falando de qualquer tipo de força. Certo? Mas a pergunta é, se esse negócio não for elementar, não vale o princípio essa interação não é sempre a mesma. Ou seja, a interação do sistema não é sempre a mesma com outro objeto. Tudo bem? Ela pode mudar. E pode ser sempre a mesma interação do objeto elementar. Só pergunta. Claro isso. Então isso aqui é bastante... Em átomos, isso aqui é um efeito delicado, mas a gente observa isso. Que a interação entre dois átomos muda quando tem um terceiro átomo presente. Certo? Oi? Essa força que atua sobre os prótons, ela é uma força elétrica forte, que atua na colisão, ou é uma força elétrica, uma força forte ou uma força elétrica? Pode ser qualquer uma das duas. Quer dizer, o que eu estou falando aqui é uma coisa tão genérica que ela vale para qualquer força. A elétrica também, inclusive a elétrica não podia ser porque tinha que ser repulsão, né? Então ela tem que ser uma força forte. Mas a ideia é assim, qualquer força, qualquer sistema se rearranja um pouco quando tem um terceiro corpo presente. E aí a interação, mesmo o que já acontecia, muda. Essa mensagem. Claro que acontecem coisas novas entre esse. Sim, mas o que já estava acontecendo muda um pouco. Pode mudar muito. Tudo bem isso? Pergunta. Ok. A matéria é no nível que a gente tem à nossa volta aqui, é formado por átomos. Então, átomo é uma calma. Essa é de quanto é o elétron? Quando foi descoberto? Ano 1900 menos 4. Certo? O próton, 1908, 1909. Estou querendo dizer isso pelo seguinte, porque toda essa física que a gente fala aqui é física do século XX. Tudo bem isso? Então, antes do século XX, esse entendimento da matéria que a gente tem aqui não existia. Os químicos falavam em átomo, mas era uma outra coisa, assim. Então, o entendimento da matéria que a gente tem hoje é o entendimento do século XX. E no século XX, uma das coisas que o Einstein fez, e a gente não fala muito, mas ele fez, é o seguinte, que
Na época, o Einstein é um cara dos anos 1900. Ele era jovem nessa época e o que ele começou a fazer foi por volta de 1900. E na época que o Einstein entrou na física, muita gente não acreditava em átomo. Só para dar uma ideia de como é que era o mundo. E um dos trabalhos importantes que o Einstein fez foi provar que, através do movimento browniano, esse é um trabalho que ele fez em 1905 também, junto com a relatividade, que átomo existia. Ele deu um argumento muito convincente que átomo existia. Mas eu estou só dizendo o seguinte, então se você pegar 1800 e alguma coisa, as pessoas não acreditavam em átomo. Algumas sim, outras não, mas a comunidade não era bem posicionada em relação a esse problema. Então, todo esse negócio que a gente fala hoje começou por volta de 1900. E a ideia do átomo é a seguinte, é que o átomo é feito de um núcleo e uma eletrosfera. Uma coisa que a gente não falou ainda, mas vai falar logo adiante no curso é o seguinte: forças elétricas são forças brutalmente grandes. São brutalmente grandes. Então, se você pegar o objeto desse tipo aqui, se tivesse um pequenino excesso de elétrons ou falta de elétrons entre eles, a gente sentiria uma força muito forte entre eles. Certo? Isso ensinou para a comunidade dos físicos e dos químicos que a matéria normalmente é neutra. Certo? Ela tem carga elétrica dentro dela, mas as cargas são distribuídas em iguais quantidades, positivo e negativo. A gente pode alterar isso, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, normalmente, a matéria é neutra. Se não fosse, a gente teria força muito forte a partir. E, então, nessa ideia do átomo, isso aqui tem carga positiva, isso aqui tem carga negativa igual a quantidade, e o átomo normalmente é neutro. A gente pode alterar essa situação. A gente vai ver como isso ocorre. O que é o núcleo do átomo? Em 1925, a ideia de nêutron não existia. Vamos discutir a gente ver como é que a física muda. Como é que era o núcleo atômico? Em 1925, só tinha próton dentro. E eles achavam que tinha uma certa quantidade de elétrons dentro do núcleo e, portanto, a carga total do núcleo era menor que a quantidade de prótons. Mas a ideia de existir a partícula nêutron não existia. Essa partícula é de 1930, mais ou menos. Ou seja, já tem menos de 100 anos de idade para a gente ter percebido a existência dessa partícula. Mas hoje, a gente acha, depois da descoberta do nêutron, que o núcleo é feito aglomerado de prótons e nêutrons. E essa ideia levou a percepção da seguinte coisa: se você pegar um núcleo atômico, ele é cheio de prótons que tem cargas positivas, tem nêutrons que não tem carga. Então você vai perceber aqui uma repulsão global entre os prótons, eles vão se reprimir. Sim. E ainda assim o núcleo fica estável. Então, como é que o núcleo fica estável? Tudo bem isso? Então aí as pessoas
fala assim, não, tem um outro tipo de interação na natureza, que é uma interação forte, que não tem um núcleo coeso. De certa forma, nós, físicos aqui no Brasil, existimos por causa desse problema. Por quê? Aí pergunta, o que é interação forte? As pessoas, quando começaram a estudar a interação de prótons e nêutrons, o que sempre se faz é copiar o eletromagnetismo. Então esse pessoal deve ter alguma coisa parecida com carga elétrica, não é bem carga elétrica, mas é parecido, e deve haver um campo. E esse nome genérico de próton ou nêutron que é escrito com letra minúscula é nucleon. Só o que é nucleon? Nucleon é o nome genérico dado para um próton ou para um nêutron. Só para não ter que ficar falando próton ou nêutron, pode usar nucleon, que são os objetos que estão dentro do núcleo. Certo? Pode ser ou um ou outro. E a interação entre dois núcleos, e normalmente isso aqui é representado por letra maiúscula, N. É escrito um núcleo aqui e outro núcleo aqui. E aí eles interagem. Então, como é que eles interagem? Aí começaram a estudar isso aí. Aí um físico japonês, Yukawa, nos anos 1930, mais ou menos, ele postulou a seguinte coisa, falou: esse campo deve ser associado a uma partícula que está aqui dentro. Fica andando entre as duas, entre esses dois núcleos. E essa partícula era antigamente chamada de meson pi, que é um nome antigo, mas agora chama pi. Hoje é pi. Sim. Aí, então, aqui no meio existiria um pion, que seria de cola entre os dois núcleos. Tudo bem, isso aqui foi por volta de 1930 e pouco. Essa pesquisa foi indo, mas aí teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Foi entre 1939 e 1945. Então a pesquisa meio que parou nessa época. Mudou para outras coisas. Logo depois da guerra, pergunta de quanto que é a USP? 34. Então, quem que fundou o Instituto de Física da USP? Tem que saber isso. São Gleb Vatagen. Só quem que foi Gleb Vatagen? Por que a USP foi fundada? São Paulo perdeu a Revolução Constitucionalista. Pois é, porque São Paulo perdeu a Revolução Constitucionalista. E aí, para fazer um ato de resistência, fundou a universidade. Estudei a Revolução de 32. Como é que a universidade foi fundada? Eles pegaram, aqui em São Paulo, mandaram gente para o exterior para procurar. A gente não tinha conhecimento científico disponível aqui no Brasil. Tinha um pouquinho. Aonde? Na Poli e na Faculdade de Medicina. São as instituições mais antigas, ligadas à Exalc também, do Luiz Queiroz também é bem antigo. Mas o conhecimento científico estava meio sólido. E
não havia pesquisa em física, não havia nem ideia de estudar física, nada disso. Então, esse curso que vocês estavam fazendo aqui não existia. Tá? E começou aqui na USP, primeira vez no Brasil, e teve um curso de física. Certo? Os outros é o seguinte, então você está estudando no lugar que tem mais tradição no país. Mas não é tanto assim, mas tem. Aí, o Vatagen era um físico russo que trabalhava na Itália. Ele era um cara de esquerda, morando na Itália, sendo russo. E, naquela época na Itália, tinha o regime de Mussolini, que era o regime de direita, fascismo. Estava começando. E o Vatagen queria sair como tanto, ou muitos outros cientistas quiseram sair da Europa naquela época. Isso foi bom para o Brasil, porque as pessoas vieram para cá. Então, o Vatagen veio para o Brasil nessa época, em 1934, e começou a trabalhar em pesquisa aqui. Os primeiros alunos dele, o professor Mário Scherer, que vocês devem ter ouvido falar, é um dos primeiros alunos da física. Como é que esses alunos eram? Onde é que você achava esses alunos? Você ia na Poli, e pegava lá, pega o Politécnico, você quer estudar a física? Alguns fizeram. Fizeram coisa importante. Logo depois da guerra, em 45, o Vatagen começou a... Ah, não, tinha uma outra história paralela. O Vatagen era italiano. E ele trouxe, nos anos 1940, mais ou menos, um outro físico italiano para trabalhar no Brasil, o Occhialini. Aí o Occhialini e o Vatagen ficaram estudando física aqui no Brasil. O que aquelas pessoas estudavam naquela época? Tipo de física, partículas elementares. Só que a aceleradora não existia naquela época. Então eles estudavam raios cósmicos, que é a radiação que vem de fora da Terra. Isso que eles estudavam. E aí eles pegaram um jovem estudante brasileiro, Piolares. E esses dois caras aqui, mais tarde, descobriram o Pio. Experimentalmente. Os três muito famosos. Mas antes disso, uma pequenina história. Nos anos 1940, mesmo durante a guerra, a Itália tinha uma relação razoável com o Brasil. O Occhialini estava aqui por causa disso. O Vatagen também, que era sendo italiano, sendo russo, russo de nascimento, mas a informação vinha para cá, o Occhialini trabalhava. Aí um dia chegaram, e eles trabalhavam nesse ambiente perto do ar, mais na frente. E um dia chegou a polícia do Occhialini e falou assim: agora você tem uma semana para ir embora. Porque você é inimigo, porque você é italiano. E aí o Occhialini falou: tudo bem, vou embora do Brasil. Só que ele não foi. Eu não sei isso porque ele deu uma entrevista aqui. Mais tarde ele voltou para cá uma visita e deu uma entrevista. A história é muito divertida, porque aqui é o Oceano Atlântico, São Paulo aqui. E para ir embora, ele tinha que pegar um navio no Rio. Então ele saiu de São Paulo e desceu no ônibus no meio do caminho, em Itatiaia, e ficou um ano morando no mar. Lá. E ele disse que ele escrevia poesia e a poesia garrafa e jogava ao acaso do mar. Se você se lembra, não basta achar uma poesia para você trocar uma garrafa, tudo bem? Mas ele ficou escondido lá. Por que ele ficou escondido? Porque ele não queria voltar para a Itália, porque ele também era de esquerda e era contrário ao fascismo. Então não tinha para onde ir. Então ele ficou entalado aqui no Brasil. Depois de um ano, a situação mudou. E aí o Occhialini, quando ele descia aqui na Dutra, ele sabia como é que estava a situação, voltava para o mar, estava lá. Depois desse ano que ele passou lá, ele
foi para o Rio. E aí falou com esse cientista famoso que naquela época já era, o Carlos Chagas, brasileiro. E o Carlos Chagas falou assim: eu vou dar um jeito de mandar você para a Inglaterra. Porque a Inglaterra estava todo mundo fascista. E o Galini, o que ele fazia aqui, se ele fazia exercício físico, ele queria ser jogado de paraquedas sobre a Itália, na reconquista da Itália pelas forças aliadas. Isso que ele queria. Aí o Galini pegou, falou com o Carlos Chagas e foi para a Inglaterra. Foi parar em Bristol, na cidade de Bristol. E aí em Bristol o que tinha? Tinha um cara chamado Paulo, que era um físico lá. E aí o Galini falou aquela coisa, né? O que eu vou fazer enquanto eu não sou atirado de paraquedas? Eu vou fazer física. Tudo bem. E aí ele foi lá para o Paulo, começou a fazer física junto com o Paulo. Aí ele entregou, o negócio ficou legal e tal. E aí quando acabou a guerra, o Galini, que morava em Cristo junto com o Paulo, chamou o Lattes e foi para lá. Tudo bem? E aí, acabando no fim da história, eles estavam procurando o quê? Procurando a tal da partícula, que era o pion. Ninguém tinha observado isso ainda. E aí, para observar o pion, você precisava pegar uma emissão fotográfica e expor isso numa altura muito alta. Então, depois da guerra terminada, tinham lá nos Alpes, tinha um pico aqui, outro pico bonitinho, que ele visitava, um dia vocês estiverem chegando para lá, você pode subir, aparecer. E eles precisavam expor a chapa fotográfica lá em cima. O Galini, como ele era metido atleta e alpinista, ele se ofereceu para levar a escalar a montanha e ficar lá. Ele fez isso. Um tempo lá, expôs a chapa, voltou. Os caras revelaram a chapa e acharam um pion dentro dela. Resultado: prêmio Nobel para o Paulo. Tudo bem? Essa história sempre tem que estar lá na garganta. Essa coisa. Mas de qualquer jeito, o Paulo ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. Os três fizeram. O trabalho original está Lattes, Galini e Paulo, postaram todos os dias. O trabalho que deu o prêmio Nobel ao Paulo é assinado por Lattes, Galini e Paulo. Tudo bem? Aí, o que isso resultou? Resultou o seguinte, que ainda que o Lattes tenha ficado de fora do prêmio, ele se tornou um cara muito famoso. E aí, essa história bem brasileira, os políticos e governantes brasileiros falaram: que lindo, teve um cara que fez sucesso lá fora. E aí eles começaram a descobrir que aquele negócio que ele fazia era importante. Então, só nessa época que a física teve um grande desenvolvimento aqui no Brasil. Tudo bem isso? Sim. E aí eu estou falando assim, você está sentado nessa cadeira, parte devido ao Lattes. E se ele não tivesse feito isso, a coisa não teria deslanchado. Pergunta. Sim. Esse fato Nobel, Oi? esse fato Nobel tem que considerar atualmente. E isso não se faz lá. Pelo seguinte, porque você fazer uma revisão significa que você vai corrigir alguma coisa que foi um erro. E aí o cara que dá prêmio não era, certo? Então não tem revisão, não tem REC. Certo. Ele pode, assim, a comunidade julga, acho que é uma injustiça, porque muita gente fala isso. É uma tremenda injustiça. Que uma coisa é o seguinte, na época, eles não costumavam dividir o prêmio com pessoas mais novas.
Esse cara era o líder do grupo. Então, o prêmio, normalmente, a tradição era dar para ele. O Lattes era um cara que tinha menos de 30 anos, tinha 25, 27, 28. Então, ele era muito moleque para ser considerado, né? Apesar que ele fez a coisa mais importante. E o Lattes não só fez isso, como ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, e o primeiro peão em laboratório foi o Lattes que descobriu também nos Estados Unidos. Feito num acelerador. Então, realmente ele era muito bom. Mas qualquer jeito ficou de fora. Mas isso não impede que a comunidade ao lado dele tenha dado um grande reconhecimento ao trabalho dele. Só mais pergunta? Isso aí você vê o seguinte, se sai por aí, aquele nome do auditório, você sabe por quê agora? Tudo bem. Só pergunta, a história parou aí? Não. Ela foi para frente, né, no entendimento do núcleo. O que mudou no entendimento do núcleo? Naquela época, o núcleo era considerado objeto elementar. Não sabia que tinha nada dentro dele. Por volta de 1965, começaram a surgir os quarks. E hoje a gente sabe que tem quarks dentro do próton do núcleo. Tem 6 tipos de quarks. Os de massa menor são o U e o D, em massas pequenas. Vou falar isso daqui a pouquinho. Se pegar um próton, ele é uma coisa que tem 2 U's e um D. E se você pegar um nêutron, ele tem D, D e U dentro. Tem 3 partículas. Só tudo bem isso, pergunta. Só o seguinte, luta contra a sua passividade. Não deixa esse negócio ficar entrando assim na sua cabeça. Pensa. Tudo bem? Foi. Então, os pios são responsáveis pela interação forte. São responsáveis... Que é o seguinte, o mundo quando você fala em quarks e partículas, tem 2 abordagens. É como se você tivesse uma árvore aqui, tem uma raiz aqui embaixo. Aqui em cima, aqui embaixo, moram os quarks. São objetos que eles estão por trás do que acontece, são importantes, só que a gente não vê diretamente. O que a gente vê diretamente são os chamados hadrons. E essas são as partículas que têm interação forte. O que são hadrons? Aí sim, próton, nêutron, e aí o pion é hadron. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o pion, que na época também era considerado um objeto elementar, quando ele foi descoberto, hoje ele é uma estrutura de quark e antiquark. Então ele não é um objeto simples agora, ele é... Aí que está, sistema não é sistema. O pion não era sistema, mas agora é sistema. E ele é feito de um quark e antiquark. Certo? Então, ele tem a estrutura mais básica dele dada por essa coisa. Oi. Os quarks possuem carga? Os quarks possuem carga, assim, de maneira bem estranha. E essas cargas estranhas que demoraram para impedir que o modelo fosse aceito rapidamente. Se pegar a carga de qualquer coisa, isso eu vou falar daqui 2 ou 3 aulas de maneira organizada, mas a carga de qualquer partícula elementar é a carga do elétron, do módulo.
Isso aqui é a carga do próton, é a carga do pion, todos os objetos têm mais ou menos isso. Tá. E aí você vai pegar o quark tem o quê? Ele é um terço disso. Não tem mais. Não, isso aqui, 2/3. O quark tem, o U tem 2/3 de E e o D tem menos E sobre 3. Isso que é esquisito, carga, mas é 1/3 da carga do elétron. É a primeira vez que alguém falou isso no mundo, ninguém nunca tinha falado. Aí você pega esse U aqui, põe 2 desses. Aqui você tem 4/3 menos 1/3 dá 1. Então, dessa forma que o próton tem E. E aqui você põe menos 2/3 mais 2/3 dá 0. Tudo bem? Pessoal, sem isso. Pergunto, o nêutron é a partícula que tem propriedades eletromagnéticas? Tem que ter. Um pouquinho. Por quê? Porque ele é um sistema e as partes do sistema são carregadas. Então, alguma coisinha ele vai fazer eletromagneticamente. E de fato faz. Só mais perguntas? Ok, então vamos lá. São 1975. Surgiu a visão que a gente tem atualmente do que é o próton. Uma visão bastante interessante e muito diferente de ser intuitivo. É o seguinte, será que o próton é feito de grudados de alguma maneira? Será que é isso? Uma força deles? Então a resposta é o seguinte, radicalmente não. Certo? A visão que a gente tem desse parte do mundo hoje é muito interessante e muito diferente. Qual é essa visão? É a seguinte. Se você pegar uma região do espaço, como essa daqui, essa é a visão atual da física, a visão hegemônica. Claro que ela pode mudar um dia, mas hoje é isso. Tira tudo que pode tirar. Sobra uma substância. Ou seja, tirar o ar, tirar tudo. Sobra uma substância. E a substância a gente costuma dar o nome de vácuo, não de vazio. O vazio onde não tem nada. Vácuo é o lugar que você tirou tudo que você podia tirar. Significa que tem uma matéria intirável. E essa matéria aqui é feita de quark e antiquark. A barra representa antes. Grudados. E eu estou dizendo o seguinte, essa matéria existe aqui entre nós. Por favor. Só quer fazer o favor de ficar chocado? Não, mas aqui eu estou dizendo o seguinte, isso é uma matéria entre nós, isso é oficial da física. Só para
quarto e esse quarto. grudados. Tá, mas não teria interessante uma partícula mais partículas, mais pensadas duas e mais. Isso já aconteceu e ela continuou grudada ainda. Isso é um fenômeno desse tipo de força. Ele não se aniquilou. Ele jogou toda a energia que podia jogar para fora e aí continuou mais grudado ainda. Ou seja, nem sempre a catatina se virar ali. Aí, só a densidade dessa matéria, ela é mais ou menos. O que é a coisa mais densa que a gente conhece aqui na Terra? São núcleo atômico, tudo bem? E é a matéria mais densa que a gente conhece. Tem essas brincadeiras, você pega o prédio, põe uma caixa de fósforo, você afetar todos os núcleos, todas essas coisas. Esse negócio aqui, a densidade, é 1/7, mais ou menos, da densidade nuclear. Ou seja, eu estou dizendo que aqui entre nós existe uma quantidade de matéria absurdamente densa. Tudo bem? E o que é o próton? O próton é um buraco nessa matéria, em 3/4. Ou seja, a imagem que a gente tem desse mundo aqui é como se isso aqui fosse água mineral, isso aqui é a bolha da água mineral. Sim. Então o próton ele não é um objeto, não tem nada, ele é um objeto totalmente positivo, positivo assim, no sentido de uma presença. Ele é um sistema bastante complexo. E ele funciona como um buraco na água mineral. Tudo bem isso? Só pergunta. Ok, se precisar de 2 prótons, 2 buracos. Eu pergunto assim, por que a bolha de água mineral não colapsa, ela não vira um ponto? Porque tem 2 coisas, tem a pressão da água lá de fora, que quer colapsar a bolha, e tem a pressão do gás lá dentro, que mantém a bolha aberta. Tudo bem isso? Mesma coisa acontece aqui. Uma pressão, essas partículas, então elas batem continuamente nessa parede. Sim. Uma coisa que bate na parede, ela produz som do outro lado. Tá? E aí, o tal do pion é a onda sonora. Tipo sonora, claro, que existe em torno do próprio. Visão de hoje. Só tudo bem? Não. Pergunta se foi. Só pergunta. É somente do próton ou do neutro também? Oi? Somente do próton ou do neutro também? O neutro também. Todos os hadrons são meio parecidos. Então, sim, oi. Então, os pions seria tipo a vibração dos hadrons no meio de quartos e antiquartos. Vibração quântica. Vibração quântica é uma partícula, então isso meio que fecha essa discussão. Então, sim, então essa imagem que a gente tem do núcleo. Estou falando isso pelo seguinte, porque claro que isso não aparece nessa discussão do curso, e a gente se contenta em descrever essas bolinhas aqui, próprio meu, mas é legal a gente saber que isso aqui não é bem, isso aqui é um modelo simples de uma coisa mais complexa. Tudo bem isso? Pergunta? Ok, então isso chega à parte do núcleo. Então, só uma coisa, esse tipo de coisa aqui, mais ou menos, é a coisa que o Renato e eu trabalhamos em pesquisa. Então,
Por isso que a gente gosta disso. Agora falar um pouquinho da eletrosfera do átomo, que ela tem uma organização bem característica. A gente não tem chance da gente entender razoavelmente um átomo sem pensar em mecânica quântica. Isso eu sei que é um excesso de violência, porque você não sabe mecânica quântica, eu vou falar uma coisa autoritária, você tem que acreditar nisso. Mas sinto muito, esse pedaço não dá muito para evitar. E qual é a descrição quântica do átomo de hidrogênio, por exemplo? Do átomo mais simples. Eu tenho o próton aqui e o elétron aqui em volta. E aí o que a mecânica quântica faz, como teoria, ela prevê que esse elétron aqui não pode estar de qualquer jeito em volta do próton, só pode estar de algumas maneiras características. Isso aí parece um pouco um hotel quântico. Isso daqui é o preço energético. Certo? Quanto mais para baixo você estiver aqui, mais barato energeticamente é se acomodar nesses quartos do hotel. O hotel é feito do seguinte jeito. Aqui tem um quarto com 2 camas. Aí o andar de cima, que já é um pouco mais caro, ele também tem um quarto com 2 camas e um quarto com 6 camas. E aí no andar mais de cima ainda, tem um quarto mais caro ainda, com 2 camas, um com 6 camas e outro com 10 camas. Então sim. E aí é o seguinte, se você for um elétron sozinho, no átomo de hidrogênio, você pode estar em qualquer desses quartos. Ou seja, quando você pega e joga o elétron no próton, o elétron pode cair aqui, nesse quarto. Só que se você soltar esse átomo sozinho, esse elétron vai querer a acomodação mais barata. E vai migrar para cá. Tudo bem isso? Esse preço é o preço energético. Se a gente for fazer a conta das energias do átomo de hidrogênio, ele tem a seguinte cara. Só é eletronvolt, uma unidade de energia apropriada a coisas pequenas. Não interessa muito o que ela é aqui agora, interessa que é uma unidade. Certo? É um valor sobre o qual eu meço as coisas. Isso quer dizer o seguinte, que esse quarto aqui, medido em relação ao hotel vazio, ele tem menos 13,6 eletronvolts de preço. Esse daqui, você coloca N igual a 1, N igual a 2, vou pegar esse valor e dividir por 4 e dá mais ou menos 3 e alguma coisa. Então esse nível aqui é menos 13,6, esse daqui é menos 4, menos 3, alguma coisa. Aí você divide isso aqui N igual a 3, aqui por 9, isso dá 1 e pouco. Só pergunta para você mesmo, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o elétron em torno do átomo de hidrogênio, do próton, ele pode se acomodar de diferentes maneiras.
E cada jeito que ele se acomoda tem uma energia diferente. E o número de acomodações no átomo depende também da energia que você tem. Tudo bem isso? Então, aí tem duas coisas. Primeira coisa é o seguinte: se você jogar um elétron aqui e você soltar o átomo sozinho, abandonar o átomo, esse elétron vai migrar daqui para cá. E ele vai emitir energia. Quanta energia ele vai emitir? Isso daqui menos isso. Certo? Que dá 11 alguma coisa. Sim? Então é o seguinte. Essa acomodação mais baixa do hotel poderia ser representada por uma coisa assim. Acomodação mais cara um pouco. Acomodação mais cara um pouco. São estados excitados. Se você der um tranco no elétron e ele vier desse tamanho, espontaneamente ele sai daqui, liga para cá e emite um fóton. Tudo bem? E a energia desse fóton é dada por essa diferença. Então, em princípio, se você tiver um elétron aqui, ele pode cair em qualquer quarto, sucessivamente até chegar lá embaixo, emitindo fótons. Tudo bem? Sim. Então, o que são essas linhas brancas que você viu nesse negócio aqui? É meio desperto. Essa lâmpada, ela funciona com gás lá dentro. Tá. E esse gás faz o quê? Você passa a eletricidade, ioniza o gás se recombina e emite luz. A lâmpada é recoberta por uma... Se você tirasse essa película branca que recobre o vidro da lâmpada, você não veria direito a luz, a luz faria mal para o seu olho. Por quê? Porque aquela radiação é muito energética. Sozinho. Então, em volta da lâmpada, eles pintam a lâmpada com essa camada branca, e essa camada branca faz o quê? Ela recebe uma energia lá dentro, excita o átomo e cai em dois pedaços. Tudo bem isso? Então, o que eu estou falando, o que acontece dentro da lâmpada? Ela recebe um tranco, se fosse um hidrogênio, mas é meio parecido. Pega aqui, joga o átomo aqui, dá uma energia grande para ela. E aí, na volta, ele faz tum. E devolve duas energias menores, ou várias, dependendo daquele número de linhas que você viu. Sim. Então você está vendo uma cascata lá dentro acontecer. Tum, na volta. Excita e cai, tum. Sim. E o jeito que ele cai está no espectro visível e é uma radiação mais maneira para o nosso olho. Tudo bem? Pergunta? Só dúvida aqui. Então, para que dizer isso? Pelo seguinte: se você pegar um átomo qualquer, sei lá, pega um átomo de hélio que tem dois elétrons. Então, hidrogênio é isso. Daí você pega. Ele pode ficar nessa cama aqui ou nessa cama aqui. Agora pega um átomo de hélio que tem dois elétrons. Qual é o estado de menor energia do átomo de hélio? Essas duas camas ocupadas aqui. Sim. E aí os dois, a energia mais baixa possível é essa. Se você pegar o lítio, que é o que tem 3 elétrons, esse quarto aqui está ocupado e a menor energia que você pode colocar é 2 aqui e 1 aqui. Sim, isso. Tudo bem? Só o que é isso?
Então você vai montando os átomos desse jeito. Você vai, dependendo do elétron, você vai enchendo esses quartos. Quando você encher um andar, você passa para o andar de cima. E desse jeito que os átomos são feitos. Só esse tipo de estrutura tem uma característica, é o seguinte. Você pega essa cama aqui, pergunta, o primeiro elétron vai ocupar essa cama ou essa cama? O hidrogênio. Tanto faz. Tudo bem isso? Mas isso causa uma certa assimetria no problema. Quando você põe o hélio, o sistema é bastante simétrico. Tudo que podia acontecer está acontecendo. Aí você coloca dois aqui, o terceiro aqui. De novo, assimétrico. O que acontece então? Você vai enchendo isso. Quando você tem uma simetria bem grande, você tem um sistema muito simétrico. Esse sistema muito simétrico é muito estável. Então, os gases nobres, ou seja, as substâncias que reagem muito pouco, elas são feitas de quartos cheios. E esses sistemas são muito estáveis. Tudo bem isso? Ou sim. Então, o sistema gosta de ficar bem estável, bem de quarto cheio. Ok, tudo isso para dizer o seguinte, o que é o metal? Quando que uma substância é um metal? Ele é um metal na seguinte situação. O lítio, por exemplo, é um metal. Por quê? Como é que a gente enxerga o átomo de lítio nessa situação? Você pega hidrogênio, um elétron, situação assimétrica. Se você pegar hélio, aí eu vou representar a situação simétrica assim. Dois elétrons aqui, uma situação bem simétrica. O lítio, como é que ele funciona? Você tem os dois aqui bem simétricos e você tem um elétron assimétrico do lado de fora. Ok? Só metal é importante para a gente, porque metal a gente vai mexer o tempo todo aqui para frente. Então você entendeu o que é metal. Quando que o átomo é metal? Quando isso acontece. Você tem uma situação estável e aí você adiciona mais um ou dois elétrons. Quando você faz isso, esses elétrons aqui ficam fracamente grudados nesse resto aqui. Eu sinto que eu estou falando uma coisa que ninguém está entendendo. Por que eu estou falando isso? Só pergunta, dúvida. Qual é o propósito dessa discussão? Então, qual é o propósito das discussões? O propósito da discussão é o seguinte, é dizer que quando você pega um átomo, os elétrons grudados no átomo, eles não se grudam todos do mesmo jeito. Alguns se grudam fortemente, outros se grudam fracamente. Tem elétron que é difícil de arrancar, tem elétron que é fácil de arrancar. Por exemplo, não tem elétron, esse elétron aqui sai, aqui não sai. Tudo bem isso? Então, pergunta, quando que os elétrons são fáceis de serem arrancados? Quando você tem uma camada fechada e um excesso de um ou dois do lado de fora. Esse um ou dois estão fracamente ligados ao resto. E eles se descolam facilmente. Então esse sistema aqui é facilmente ionizável. Se arranca o elétron, fica o íon. Tudo bem? É muito difícil fazer um íon aqui. Os dois elétrons estão muito grudados entre si. Fala, por favor. Se ele das camadas preenchidas, é local por causa das forças elétricas, mesmo que os elétrons ou outra coisa? Espera um pouquinho. Repete a sua pergunta, por favor. A simetria das camadas que estão preenchidas, né? Por exemplo, os dois átomos. Por que é local?
Então, por que ocorre a simetria? Aqui. Aqui no grosso mundo ele fica simétrico. Isso aí tem a ver com o que nós chamamos de princípio de Pauli, que é um jeito muito quântico, que é o seguinte: um elétron sozinho, pegar um elétron aqui sozinho, sem mais nada, o elétron está parado, ele fica meio que girando em volta de ninguém. E aí, como uma rotação, ele pode girar assim e pode girar assim. Então tem duas rotações possíveis para ele. Assim e assim. Isso que é o tal do acaso. O elétron, você olha para ele, ou ele está assim ou ele está assim. Você põe dois, o tal do princípio de Pauli, que é uma coisa muito estranha na física, mas ele afirma isso. E a gente sabe que ele afirma, mas não sabe por que é assim. Sempre o sistema vai preferir ficar um elétron assim e o outro emparelhado ao contrário. Então, os elétrons gostam de ficar em pares, em espinhos opostos. Falar isso que eu te falei é quase não falar nada, porque você invoca coisas de um outro contexto que você não tem condição de administrar. Mas, mesmo com o sistema de mecânica quântica, o princípio de Pauli é uma coisa completamente maluca na física. Porque a gente aprendeu a trabalhar com, a gente fala comunidade da física, aprendeu a trabalhar com isso como uma regra, e você pergunta assim, por que isso aqui? A gente não tem a mínima ideia. Mas, de qualquer maneira, isso parece ser foi uma grande intuição do Paulo quando ele falou isso, e isso parece ser um grande princípio da natureza. Está incorporado matematicamente desse jeito. Agora, por que assim? Ninguém sabe. Tudo bem. Mas a gente meio constata que é assim. Só mais perguntas hoje. Quando você falou que o elétron a mais no metal fica fora dessa simetria é mais fácil de sair, significa que você precisa de menos energia para cair. Mas como é que isso encaixa na equação lá que você mostrou do número de energia? Aquela equação precisa ser olhada com cuidado pelo seguinte: aquela equação é válida para o lado do hidrogênio. Quando você põe um monte de elétrons, acontece muitas coisas. Por exemplo, esse elétron aqui, você põe dois, esse elétron interage com esse. Então, a descrição matemática disso está bem mais complicada. Tá? Então, aquele negócio vale só por átomo com um elétron. Tá? Só para ter ideia. Mais perguntas? Ok. Então, quando você tem uma situação em que, por exemplo, tudo isso aqui está cheio, tudo cheio aqui. Ele tem um elétron a mais nessa camada. Esse elétron pode estar em qualquer lugar, por exemplo. Tudo faz. E essa liberdade que acaba sendo associada ao fato de ele poder ser arrancado facilmente. Então, esse elétron é um pouco mudado. Tudo isso. Só assim. Tem uma outra situação que a gente precisa considerar, que é a seguinte. Eu voltei ao lado. Dois aqui, 2, 6, 2, 6, 10. E aí, você imagina que você tenha isso aqui cheio, isso aqui cheio, isso aqui cheio. Esse tem 5 ocupantes aqui. Aqui tem um buraco. Tudo bem? E aí a pergunta é a seguinte: o que acontece quando eu pego esse sistema e coloco perto desse? Só por favor, isso é parte importante do que está frente.
tem um átomo com a falta quase tudo completo, mas tem um buraco. Tem um outro átomo que tem um elétron sobrando. Quando você coloca os dois perto, o que acontece? Eles se acomodam de modo a baixar a energia total do sistema. Então, nesse caso, é possível que esse cara aqui ligue para cá. E o elétron muda de átomo um pouco. Então, isso é o que a gente chama de uma interação covalente. Tocar um pouquinho. Tocar um pouquinho, que eu fiz. É falta de muita informação, mas como é que é a informação? Qual é a organização da informação? A organização da informação é isso aqui. Primeiro, a gente olha o núcleo e o átomo. E agora a gente vai passar um outro problema. Como é que dois átomos interagem entre si? É um problema maior para a gente chegar na matéria modelada como ela é aqui. Como é que os átomos podem interagir? E aí, na aula passada, alguém perguntou, será que átomos neutros conseguem interagir com átomo neutro? A resposta é sim. Exemplo. Se você pegar hidrogênio, mais hidrogênio, isso aqui dá um H2. Isso aqui gruda uma molécula. Esse negócio é neutro, esse negócio é neutro. Então, como é que ele gruda? Desse jeito. Você pega um hidrogênio, que é uma coisa assim. Outro hidrogênio sozinho, uma coisa assim. Então, quando eu penso em hidrogênio, eu estou pensando do seguinte jeito. Estou pensando, esse próton aqui interage com esse elétron. Está de amarelo o elétron aqui. E esse próton aqui interage com esse elétron. Tudo bem? Agora eu pergunto, essas são as únicas interações que ocorrem quando eu coloco o hidrogênio perto do outro? Não. Por quê? Só pergunta, esse elétron aqui, ele interage com aquelas cargas de lá? Sim. Sim. E aí cada carga, esse elétron interage com isso aqui, interage com isso aqui, interage com isso aqui. Então você está vendo o seguinte, que um hidrogênio perto do outro, ele não é mais um hidrogênio. Sim, isso. Então, assim, ele é uma outra coisa, ele já é um pouco alterado em relação ao que ele era antes. Por quê? Porque agora tem o hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio, é esse objeto aqui, que interage sozinho aqui dentro. Se eu puser outro perto, tem interações assim. O que é isso? Aí, como é que se forma uma molécula de hidrogênio? Então, devido a essa interação, e também é um princípio de Pauli. Você vai ter um próton aqui, outro próton aqui, e aí, esse elétron, essas órbitas se superpõem, e devido à interação de Pauli, que é essa coisa que a gente sabe que não é, mas não sabe por que ocorre, esse elétron aqui sente esse elétron aqui, eles se emparelham. Vai ter um elétron assim, um elétron assim. E eles preferem ficar juntos aqui, não isso é probabilidade, ele também fica um pouquinho para cá, mas predominantemente ele fica aqui. Tudo bem? Então você vê que o fato de ter um segundo átomo faz com que esse elétron, em vez de ficar espalhado de qualquer jeito aqui em toda a órbita, ele prefere ficar nessa região. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? A atmosfera muda de formato? A atmosfera muda de formato. E o que acontece? Qual é o resultado dessa mudança?
é que há um pequeno acúmulo de carga aqui dentro, aqui nessa região, e isso faz com que o sistema se grude. Tudo bem isso? Então, assim, por quê? Porque eles são atraídos por essa carga maior aqui no meio. E a molécula se forma dessa maneira. Pergunta. Então, água, uma coisa. Você pega o oxigênio. O que é oxigênio? Pois é, isso que é uma coisa característica da mecânica quântica, que existe um outro tipo de interação entre os elétrons que não é eletromagnética, certo? É uma interação de natureza realmente quântica. E por que ela seja, a gente não sabe, mas a gente sabe que ela é desse jeito. Tudo bem? Ou seja, o que você está falando é verdade é o seguinte, se fosse só a interação eletromagnética, isso não seria assim. Mas como tem essa outra interação, eles se grudam. E aí o eletromagnetismo faz a segunda parte, que é produzir um acúmulo de carga aqui que atrai os outros dois. Pergunta, dá para entender isso? Isso é meio assim na vida da gente. Por exemplo, o princípio de Pauli paira em cima dessa toda a discussão da mecânica quântica, e a gente não tem uma explicação do porquê. Por outro lado, ele está presente em tudo que é lugar. Por exemplo, se você pegar uma pilha do ponto de vista elétrico, a pilha é um objeto exótico. Por quê? Porque você compra a pilha nova e aqui tem carga positiva, aqui tem carga negativa. Ou seja, é um sistema que a carga se separa espontaneamente. Isso é esquisito. Eu solto duas cargas, ela faz assim, em vez de fazer assim. Na pilha isso acontece. E por que isso acontece assim? Porque tem forças químicas lá dentro que funcionam em base com esse negócio que separa uma carga da outra. Tá, então o princípio Pauli opera um monte de coisas. Tudo bem? Quer a gente gosta, quer a gente não gosta. Pergunta. O oxigênio tem 16 elétrons. Uma coisa, vocês conseguiram pegar a apostila? Baixar a apostila? Sim. Bom, está disponível, então tem todo mundo pode fazer. Essa discussão está meio registrada. Só o seguinte, essa apostila ela está no processo de revisão, então a aula não é exatamente igual à apostila, é 80% igual. Mas o que eu estou dizendo não é, você não vai falar que a aula é a apostila, não. Porque ela está sendo errada. O oxigênio tem 16 elétrons. E onde você coloca 16 elétrons? 2 aqui, 8 aqui, que dá 10, e sobram 6 para serem colocados aqui. E ele tem buracos. Tudo bem? Só hidrogênio, que é só tem um átomo ocupado aqui, que ele também é um objeto instável. Você solta o hidrogênio perto do oxigênio, o que acontece é isso. Aqui é o núcleo do oxigênio, 16 vezes mais.
uma camada de 2 aqui, uma camada de 8 aqui, a segunda camada, e essa camada aqui, de fora, ela tem 6 elétrons e 2 buracos. O hidrogênio, ele é o doador de elétrons. Então, se eu coloco o hidrogênio perto do oxigênio, vai acontecer o seguinte: o hidrogênio, esse elétron que está no hidrogênio, ele vem parar aqui. Ele fica partilhado. Igual pelo óleo do oxigênio. E aqui fica o outro elétron. Tem a regra da química que fala que a camada equivalente de um átomo você pode ter no máximo 8 elétrons. A gente consegue explicar por que disso? E isso tudo, na hora que você faz o identificação, você vai na tua sai. Agora não é simples, não sai. Só uma coisa, então essas regras da química, a identificação, no começo eram regras de química, mas aí o tempo precisa explicar a origem da regra da identificação. Nesses 6 elétrons que sobram na última camada, se todos eles ficarem naquele espaço para 6 elétrons, ele continua assimétrico e... Os números, porque falta ter o 2 ali. Se não encher, você tem que encher desse jeito. Encher aqui. Então, esse aqui é o exemplo de ligação covalente. E são elétrons compartilhados entre pedaços. Essa ligação é muito importante porque ela ocorre em moléculas. Ela é a ligação básica da química. Muitas das ligações químicas são baseadas em ligações covalentes. Só que outros tipos de ligação que existem. Dois tipos importantes. Uma é a ligação iônica. Você pega sódio, por exemplo, metal. Sódio ele tem 11 elétrons. Tem um núcleo aqui e 10 elétrons bem acomodados aqui. E aí um elétron solto do lado de fora. A mais. O cloro, ele tem 17 elétrons. E a estrutura dele é a seguinte. 10 elétrons nessa camada e 7 aqui. Se tivesse 8, ele ficaria feliz e estável. Então, o que acontece quando você põe para o outro, daqui migra um para o outro e ioniza o sistema, ele tem Na positivo e Cl negativo. Essas coisas se grudam e a gente tem um cristal iônico cristal positivo. Então, é uma ligação possível entre dois átomos. E outro tipo de força, que é o terceiro tipo de força importante entre objetos neutros, originalmente, é a força de Van der Waals. Essa força é a força que aparece entre moléculas do gás dessa sala, por exemplo, quando uma molécula bate na outra ou bate na parede. Como é que funcionam essas forças? Normalmente, aqui é uma molécula,
A carga na molécula não é uniformemente distribuída, ainda que o objeto seja neutro. Então tem mais carga de um lado e menos carga do outro. Isso significa que esse objeto aqui ainda, apesar de neutro, ele é capaz de criar forças elétricas. E aí, na hora que se solta os objetos neutros num ambiente como uma molécula de gás, ele bate no outro e parece que forças. Ok. Então, é o seguinte, por que todo esse discurso aqui nesse curso? Para contrastar esse tipo de material, que é um material comum, com metais. E isso que a gente tem que entender, porque o metal é um papel muito importante no eletromagnetismo, que a gente usa muito, só por isso. Só o metal, o que é o metal? Tudo bem, e a pergunta é assim, será que o metal funciona desse jeito aqui? Não, ele é um objeto que se estrutura de maneira completamente diferente. É isso que eu queria discutir um pouco. Então, a gente viu o seguinte, que o que caracteriza um átomo de metal? O átomo de metal é caracterizado por um núcleo, isso aqui quer dizer núcleo atômico, mais uma certa quantidade de elétrons, que é a parte estável. Ele pode chamar de um caroço estável, ou íon estável. E aí, mais um elétron solto. O átomo metálico é caracterizado por esse tipo de estrutura. Ele tem uma parte do átomo que é bem estável e uma parte do lado de fora que é um elétronzinho solto ali. Quando você põe dois átomos perto um do outro, o que acontece? Aqui é o caroço estável, o elétron aqui. O elétron. Esse sistema é neutro. Mas esse elétron aqui está muito fracamente ligado a esse pedaço. O que acontece se você puser um monte desse um do lado do outro? Ficam esses núcleos estáveis. Organizados de uma certa maneira. Então, o que essa bola representa? Nesse desenho, ela representa o íon, que é a parte estável do átomo mais o núcleo. Normalmente esse íon é um íon positivo uma vez só. E aí, os elétrons que estavam grudados aqui, o que eles fazem? Eles começam a andar aqui pelo meio. Então eles se libertam e não pertencem a nenhuma íon mais. Só tudo bem isso aqui. Ele é com metal. Então o metal é muito diferente dessa estrutura aqui. E é por isso que a gente discutiu isso aqui no curso. Por que é diferente? Porque nesse tipo de sistema, ainda que ocorram pequenos rearranjos das cargas, as cargas do átomo ficam meio presas a ele. O metal é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque no metal ficam apenas os íons amarrados entre si, a gente vai discutir como aqui, e os elétrons soltos ali no meio.
Tudo bem isso? Pessoal, dúvida aqui? Deixa você, pergunta para o seu estômago se você entendeu isso. Todos os mocis que não ativaram positivamente, pede que eles se separam e não fazem isso. Pessoal, a pergunta, por que a pergunta que ele fez traduzida um pouco, que é o seguinte, e se não refere esse? Refere, tem carga positiva, carga positiva. Por que eles se separam? Porque tem essa sopa de elétrons aqui no meio que neutraliza a repulsão, os íons são atraídos pelos elétrons também. Tá? Então eles interagem entre eles, vão interagir com os elétrons no conjunto, eles dizem isso aqui. Tá? Ou seja, os elétrons soltos, às vezes, têm um papel de estabilizar o elétron, o metal também. Só pergunta. No metal, acontecem várias coisas interessantes. Uma delas é a seguinte: esse conjunto de íons aqui, eles formam uma rede cristalina. Ou seja, esses objetos aqui, eles são dispostos no espaço de maneira muito regular. Na forma de cristal mesmo. Não é um íon aqui, um íon de qualquer jeito. É tudo bem regular. Isso aqui é uma rede cristalina. E no meio dessa rede cristalina tem um elétron livre por íon. Ou seja, o sistema é neutro globalmente e fica andando por aqui assim. Tudo bem isso? E aí, se você pegar o metal, por exemplo, com essa maçaneta aqui, só peguei o metal, peguei. O que eu peguei? Que parte do metal que eu peguei com a mão? Então, é importante esse modelo. Peguei um pedaço de metal aqui. Tudo bem? Faz de conta que isso aqui é o metal. Do prego. Tudo bem? Só na hora que eu pego o prego com a mão, eu estou pegando o quê? Então o que é o prego? Prego é um coletivo para alguma coisa, sim. O que é o prego? Do ponto de vista do material. Oi? Não ouvi isso. Um pedaço de material cilíndrico com uma ponta. Tudo bem, mas tudo bem. Mas eu peguei o metal. O que é pegar o metal? Nessa linguagem aqui. Está nos elétrons. Só o que eu estou pegando é a rede cristalina, tudo bem? Sim. Tudo bem isso? Ou seja, esse negócio aqui, do lado de elétron, eu não pego aquilo. Ok? Só assim. Eu martelo o prego, torteio o prego, o que entortou? A rede cristalina. Se você soltar, pegar o peso do prego, o que pesa no prego, predominantemente? Rede cristalina. Sim, isso. Só tudo bem. Então a forma do objeto e as características mecânicas, né? Tipo dureza, etc., são dados pela rede cristalina. Será que fica fazendo isso? Pergunta, será que se eu fizer isso, eu consigo integrar o elétron para você? Só imagina que seja esponja, aqui é água. Será que eu consigo fazer isso? Assim não. Porque quando esse elétron sai, se ele deixar isso aqui positivo, ele vai voltar. Ele vai de volta. Mas, tem experiências que eles já fizeram isso com um disco girante. Pega um disco, roda um disco muito rápido e breca. E na hora que você breca, você vê que os caras mediram que os elétrons continuam rodando durante o tempo.
Sim. Indica que aquele líquido de elétron, aquele gás, está realmente solto lá dentro. Tudo bem? Pergunta. Só que cara que tem a superfície do metal? Pergunta: o metal tem a superfície? Ou seja, na hora que você pega, desenha um fio de cobre é isso aqui. Só essa linha existe? Só essa superfície existe? Não. Se for olhar microscopicamente, esse negócio é totalmente esburacado. Só não existe nada aqui. O metal é isso. Sim. Se você fosse um elétron e você tivesse que olhar esse metal, você ia ver aqui um monte de bolas penduradas no ar. Elas não estão apoiadas em lugar nenhum. Assim, uma aqui, outra aqui, outra aqui, e você está fazendo isso de um monte de bolas soltas no espaço. Tudo bem isso? Só sim. Pergunta: quais são as características típicas do metal? Qualquer coisa que a gente conta átomos, a gente conta o número de Avogadro, é o número que a gente usa, e se eu contar em metro cúbico em vez de litro, o número típico é 10 a 28, 10 a 29. Ou seja, se você pegar um metro cúbico de metal, aqui dentro tem mais ou menos 10 a 29 íons, 10 a 29 elétrons livres. A partir desse dado, qual é a distância típica entre dois íons? Então, como é que eu penso isso? O jeito mais fácil de pensar é o seguinte: você imagina que tem um íon aqui, um aqui, um aqui, um aqui, assim, uma retícula. Então, a distância típica entre dois íons é D vai ser raiz 10 a 29, eu vou dar um terço. Neto. Tudo bem isso? Aqui é a distância típica entre dois íons. Você faz essa conta, isso daqui dá 10 vezes 10 a 9 metros. Só o tamanho do átomo, quanto que é? 10 a 10 mais ou menos metros. 10 menos 10. Então isso daqui é maior que o átomo. E esse desenho que eu fiz aqui é um desenho razoavelmente realista do metal. O tamanho da bola e o tamanho da distância entre as bolas é mais ou menos isso mesmo. Ou seja, o desenho é esse e não, por exemplo, isso daqui, e também não isso daqui. Certo? O desenho está mais ou menos em escala. O tamanho do íon com o tamanho, com a separação entre eles. O que significa o seguinte, que dentro do metal existe uma quantidade enorme de espaço vazio. Tipicamente 80%. Ou seja, 20% do volume do metal é ocupado por essas bolas aqui e 80% não é ocupado por nada. Os elétrons têm um monte de espaço para lá dentro. Sim. Tudo bem isso? Pergunta. O que é importante é o seguinte: você tem que fechar o olho e ver o metal assim. Então, qual é a velocidade típica de um elétron a uma temperatura ambiente? Existe o princípio da equipartição da energia, que é a temperatura, a energia cinética do elétron tem a ver com a temperatura do sistema.
Você pega uma coisa de 27 graus, essa conta está feita na apostila, supõe mais ou menos 27 graus de temperatura ambiente e a gente calcula a velocidade do elétron típica a seguinte, 100 km por segundo. Tudo bem? Então, isso significa o quê? Que 100 km é o quê de distância? Por exemplo, daqui até Campinas, um pouco mais. Então, esse elétron aqui dentro, ele está andando uma velocidade que ele pode ir até Campinas em um segundo. Isso é uma velocidade bastante alta. Então, esses elétrons estão fazendo o quê? Assim? E pergunta, o que acontece na trajetória dele? Duas coisas. Ele bate no elétron, o outro elétron se desvia. Então, o movimento dele em linha reta que ele se desvia. Ele pode bater no íon também e se desviar. Pergunta, um elétron de metal pode ir para fora aqui? Só pode. Só você põe roupa molhada no sol. Por que a roupa seca? Os moléculas de água ganham energia e água. Oi? As moléculas de água ganham energia e água. Ganha energia. Elas fazem o quê? Ganhando energia. Só elas saem? Não. Elas começam a andar mais rápido. Tudo bem? E aí, se isso aqui for a fio do material, daqui for a água pode fazer assim. Mas está mais quente, ela faz assim. E, estatisticamente, ela vai para a superfície e sai. Tudo bem? Ela anda mais rápido em tudo que é lugar. Você não esquenta a roupa no sol e todas as mulheres dizem, eu quero que eu sou atraído pelo sol. Não é isso. Ela não vai nessa direção. Ela vai em qualquer direção. Só que, estatisticamente, ela aumenta a velocidade. Portanto, se puser esquentar o sistema, a gente sabe que seca mais rápido. Por quê? Porque, estatisticamente, você vai encontrar um número maior de moléculas indo para fora. Tudo bem isso? Pergunta. Pergunta, eletroevapora no metal? Se colocar ele de micro-ondas, o elétron evapora. E aí fica o quê? Você fica só emaranhado de íon. Será que isso que ele falou é verdade? Eletroevapora? O problema é o seguinte, elétron é diferente de água no seguinte sentido. Parte é parecida, parte é diferente. O que acontece desse sistema aqui se os elétrons começarem a sair? Esse negócio começa a ficar positivo. Certo? Se ele ficar positivo, o que ele faz? Ele puxa o elétron de volta. Tá? Então, assim, no metal, de fato, existem elétrons que fazem isso. Só que, quando ele faz isso, o negócio fica positivo e ele volta. Então, mas tem elétron que faz isso aqui. Certo? Agora, você não consegue aumentar muito esse número, porque a carga elétrica faz força muito forte e então você não consegue ionizar isso aqui muito. Tudo bem? Só pergunta. Oi. O senhor falou que os íons eles não se repetem, porque não se elétrons. Não, eles se repetem, mas eles. Mas os elétrons são meninos. Amenizam mesmo. Mas não vai ter elétrons por dois lados? Não vai pensar? Pois é, mas na hora que você tira a média do íon, esse negócio aqui é um objeto praticamente neutro. Porque tem a quantidade estatística de elétrons passando por aqui, mas se você pegar uma caixa assim, a quantidade de elétrons aqui é igual à carga desse negócio, em média. Então isso aqui é um negócio quase neutro. Tudo bem? Só arredondando a aula, um segundo, que é o seguinte. O que a gente viu, por que a gente discutiu esse assunto aqui nessa aula, a matéria? A razão é a seguinte.
Quando você carrega o material, você joga carga no sistema. Se você jogar a carga numa coisa desse tipo aqui, nesse tipo de substância, a carga não consegue andar lá dentro. Você carrega o sistema e a carga fica por aqui. Tudo bem isso? Então, isso aqui é um sistema chamado isolante. Por isso. Porque ele não deixa a carga andar dentro dele. Porque as cargas dos vários átomos estão grudadas neles. O metal tipicamente, se você jogar a carga no canto aqui, a carga tem um monte de lugar para andar e a carga anda dentro do sistema. Então, por isso aqui é chamado de condutor. Porque a carga anda de um lado para o outro do sistema. Tudo bem isso? São condutores. Tem condutor sólido, tipo metal. Tem condutor líquido, que se você puser solução de água, sal de cozinha, ele é condutora. Porque o que precisa de uma coisa condutora? Só que as cargas sejam móveis. E também plasma. Gases são condutores. Isso a gente vai ver na próxima aula. Pega uma chama de fósforo, você esquenta o ar, aquilo lá torna o gás ali condutor. Então o condutor pode ser de vários tipos. O condutor em geral, o nome fala, é que a carga anda. E o isolante é onde a carga não anda. Pergunta, para terminar. Esse negócio é um isolante absoluto? Não existe isso. Se você pegar isso aqui e puser num raio, nós pomos um para-raio, isso aqui conduz. Tudo bem? Então, isso aqui é um isolante em condições normais. Mas se você puser cargas muito grandes ou campos muito fortes, essa estrutura aqui é arrebentada. E a corrente anda lá dentro. Ok. Só então na próxima aula a gente vai ver como é que a gente eletriza portas.